Bom, agora aqui começamos as questões de acústica. Um estudante, desejando encontrar a velocidade do som no ar, faz vibrar um diapasão em frente a um tubo, cuja distância entre a água e o tubo na superfície livre pode variar com o reservatório. Esse estudante encontrou o primeiro máximo de ressonância sonora quando L igual a 20. Essa questão é uma questão fácil, como todas, né? Desde que tu saiba fazer. O que é esse primeiro máximo de ressonância? Primeiro máximo de ressonância é sinônimo de primeiro harmônico. O que tem que ser entendido nessa questão? A presença da água faz com que isso aqui seja um tubo fechado, né? A extremidade é fechada pela água. Até porque eu queria ver, né? Tu encher um tubo com água se ele fosse um tubo aberto. O que é um diapasão? É aquele aparelhinho, né, em formato de tridente ali, só que só com dois, formato de U. Tu bate no aparelhinho, esse aparelhinho vibra e produz som. O que a onda sonora fez? A onda sonora entrou aqui, bateu e se refletiu. Por quê? Porque o primeiro máximo de ressonância sonora, o primeiro harmônico, forma um nó. O que a gente sabe? Quando a onda atingiu esse formato aqui, né? Tu tem um tubo. Para te formar o primeiro harmônico dentro do tubo, a onda tem que apresentar esse formato aqui. O desenho ali, meu desenho não ficou muito bem por causa dessa entrada e saída aqui. O que a gente sabe? Que isso é uma onda estacionária, que a onda estacionária completa teria esse tamanho aqui, a distância entre dois nós consecutivos é meio lambda. Então essa distância aqui corresponde ao comprimento da onda dividido por 4, um quarto do comprimento da onda. Então lambda sobre 4, nesse caso, vale 20, que é a distância aqui do L. Né? Então o comprimento de onda que ele está usando, o lambda que ele está usando, que na realidade é um lambda, né? Não L, o lambda ele está usando uma onda que o lambda dessa onda é 80 centímetros. Simples. Depois que tu sabe. Ondas sonoras não podem ser polarizadas. As ondas que não sofrem polarização devem ser obrigatoriamente longitudinais. Só podem ser polarizadas as transversais. Uma onda sonora caracteriza-se por necessitar sempre de um meio material para se propagar. Afinal de contas, ela é uma onda mecânica, só que invisível. Onda sonora é uma onda mecânica longitudinal que pode se propagar em meios tais como gás, líquido e sólido. Uma onda sonora necessita de um meio, ele pode se propagar em qualquer meio material, né? Todas as outras aqui têm vácuo, então tá fora. Em geral, com relação à propagação da onda sonora, afirmamos corretamente que sua velocidade é menor nos líquidos que nos gases. Não. Em geral, né, a velocidade do som no sólido é maior que a velocidade do som no líquido, que é maior que a velocidade do som no ar. Claro, em termos gerais. Né? Existem meios elásticos, por exemplo, borracha, que é sólido, que o som se propaga de maneira muito lenta. Isso aqui é em geral. Então, maior nos líquidos que nos gases e sólidos. Não. Menor nos sólidos, maior nos sólidos que nos líquidos e gases. Sim. O meio onde o som se propaga mais rápido, em termos gerais, é o meio sólido. Selecione a completamente. Aumentando-se a amplitude de uma onda, aumenta-se sua. O que é amplitude? A amplitude é a força da onda. É deixar o som mais forte ou mais fraco. Isso é a intensidade. Plá, plá, plá. O som da nota musical Dó é mais do que o som da nota musical Sol. O que acontece aqui? O Dó tem menos frequência, o Sol tem mais frequência. Então, o Dó é mais grave, tem menos frequência. No ar, o som percorre aproximadamente 1 km a cada 3 segundos. Né? Qual é a velocidade do som? Aproximadamente 340 metros por segundo. Se você multiplicar isso por 3, isso resulta em 1020 metros. Isso eu já tinha te explicado lá quando eu expliquei, lá no início da cinemática, te lembra quando eu expliquei sobre raio? Isso é aproximadamente 1 quilômetro. Então, no ar, o som percorre 1 quilômetro aproximadamente a cada 3 segundos. Então, intensidade grave 3. Muito bem. E a última dessa página é o batimento.
que é o batimento? É o encontro de duas ondas de frequências próximas e amplitudes iguais. Forma uma terceira onda de amplitude variável. Então, duas ondas de mesma frequência. Não, isso é ressonância. O som que resulta quando duas cordas vibrantes vizinhas se tocam. Nada a ver. O som produzido por uma fonte que emite onda de amplitude variável. Não. Para ter batimento tem que ter duas ondas. A superposição de duas ondas de mesma frequência. Não, mesma frequência é ressonância. A variação periódica de intensidade do som que resulta da superposição de duas ondas de frequências próximas. Sim, 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 sim. O batimento vai criar uma onda de amplitude variável, né? A amplitude da onda do batimento vai ser uma amplitude assim, vai aumentando, diminuindo, vai parecendo um eletrocardiograma. Porque na realidade é uma interferência. Bom, aqui já que foi rapidinho, vamos já fazer a 8. Qual das alternativas abaixo melhor expressa o comprimento de onda da onda sonora de 680 Hz que se propaga no ar? Quem vê lambe com frequência. A velocidade é 340, o lambda eu quero saber, e a frequência é 680. Então, o lambda vai ser 340 dividido por 680, tu vai ter 1/2 de lambda, né, em metros. Meio lambda. Dois homens, apesar de uma espessa parede de 3 metros de altura estar interposta entre eles, conseguem conversar. Esse fato é fenômeno pela difração. O que o som está fazendo? O som está se difratando na parede. Isso aqui é a questão do Enem, que caiu em 2011. Né? Tu pega duas pessoas, como é que elas conseguem conversar entre duas paredes? Graças ao bom Deus, o som é um excelente difratador. O som vai fazer isso aqui, vai fazer o quê? Vai contornar a parede e vai chegar até o elemento ali. Qual das características do som está errada? É uma onda longitudinal, pode sofrer reflexão, é tanto mais agudo quanto maior sua frequência, só se propaga no ar. Dinamarca, está errado, porque ele também pode se propagar em um sólido ou em um líquido. A 11 é uma questão de tubos sonoros, só que não precisaria saber sobre tubos, né? Na realidade o que o cara tem que saber são onda estacionária. O que tu diz aqui? Que tu tem uma onda estacionária de 20 centímetros de comprimento e a velocidade do som no ar é 340 metros. Ele pede a frequência. Bom, quem vê lambe com frequência, a velocidade do som é 340. Para mim ter a frequência, eu preciso ter o lambda. O comprimento inteiro desse tubo é 20. O que nós sabemos? Que a distância entre dois nós consecutivos é meio lambda. E aqui tu tem 1/4 de lambda. Então o que tu tem aqui? Meio lambda, meio lambda, meio lambda, 1/4 de lambda. Então, né, matemática. Lambda, lambda sobre 2, lambda sobre 2, lambda sobre 2 e lambda sobre 4. Ou tu faz tudo aqui um somatório matemático, ou, né? Quando é que é lambda sobre 2 mais lambda sobre 2? Lambda. Aí aqui tu vai ter meio lambda e aqui tu vai ter 1/4 de lambda, que são 0,25 lambda. Então o que tu vai ter aqui? 1 mais 0,75. Tá? Então, 1,75 lambda, né? Faltaria só mais uma partezinha, só mais 0,25 para formar 2 lambda. 1,75 lambda deu exatamente 20 centímetros. Então, o lambda vale... Bom, só que aqui o que é bom, né? Como as respostas estão em hertz, em vez de 20 centímetros, já vamos botar 0,2 metros aqui, ó, divide por 100. Dividido por 1,75. Coloca aqui para não precisar fazer muito cálculo, né? Quer dizer, cálculo tu vai ter que fazer de qualquer jeito. Mas aqui tu evita, 1,75 F. Então a frequência dessa onda vai ser 300 vezes 1,75, que dá... Peraí que eu estou pegando a calculator aqui. 300 vezes 1,75 dá 525. Então aqui tu vai ter uma frequência de 525 dividido por 0,2, que dá 2000... tem algum erro aqui, peraí. 340 vezes 1,75 dividido por... dá 595, já tinha coisa aqui na calculadora. 595, sorry.
595 dividido por 0,2 dá 2.975 Hz de frequência. A questão 12 diz, duas ondas sonoras A e B apresentam as seguintes características: amplitude 1 cm, frequência 800. Amplitude 0,8, frequência 1000. O que o som A, então? O som A é mais forte porque ele tem mais amplitude, mas ele é mais grave porque ele tem menos frequência. Então o A é mais fraco, não. O A é mais fraco, não. O A é mais forte e mais grave que o B. Sim, ele é mais forte porque ele tem mais amplitude. O que o A tem? Mais amplitude, menos frequência. E a 13 diz, comparando um som X de 100 de frequência com outro Y de 600, vale afirmar que... O que é isso? É apenas uma mudança de frequência, grave e agudo. O som X é mais grave que o som Y. Podia cair sempre assim no vestibular, né? Sim, aí todo mundo passava. E a última deste vídeo, vamos fazer a 14, e aí deu, depois vamos fazer outro vídeo. O comprimento das cordas de um violão é 60 centímetros. Ao ser dedilhada a segunda corda Lá, emite um som de frequência 220 Hz. Qual será a frequência do novo som emitido quando o violinista, ao dedilhar esta mesma corda, fixar o dedo no traste a 12 centímetros da extremidade? Bom, essa é uma questão interessante que a pessoa seria bom, né, seria ótimo, maravilhoso já ter visto um violão na sua vida. Então, nós temos aqui um violão, meia boca aqui assim, tudo bem? Aí o que acontece? Aqui vão estar, né, aqui tem um buraco aqui do violão, e aí vão estar as cordas lá do violão presas na extremidade aqui, certo? O comprimento dessas cordas é 60, e aqui tu tem as casinhas que tu coloca para mudar a frequência com que a corda vibra e fazer as notas musicais. Isso aqui são os trastes. O exercício diz que o cara fixou o dedo a 12 centímetros da extremidade. Então o cara fixou o dedo aqui a 12 centímetros da extremidade. Pensa um pouquinho. Quando tu bota o dedo na corda, o que tu está deixando? Tu está deixando a corda mais curta. Como tu diminui o comprimento, tu aumenta a frequência. Por isso que quanto mais próximo aqui do lugar que tu toca, tu for colocando o dedo, mais agudo fica o som. Como é que você resolve esse tipo de exercício? Tu tem que pensar na característica ondulatória que não muda nunca. Com o dedo, sem o dedo, o meio que o som está se propagando é o mesmo, então tu não tem alteração de velocidade. Então, a velocidade da situação inicial é igual à velocidade da situação final. Então, o lambda inicial vezes a frequência inicial é igual ao lambda final vezes a frequência final, né? Ou lambda 1, lambda 2, como tu achar mais bacana. Qual é que é o comprimento inicial? 60, é a corda original. Qual é a frequência inicial? 220. O teu novo lambda aqui, que é o pega-ratão, né? O teu novo lambda não ficou 12, ficou isso aqui. Como a corda inteira tem 60 e tu fixou o dedo a 12, então o teu novo lambda é 48. Esse era a malandragem. E aí tu quer saber a nova frequência com que a corda vai ser tocada, que claro, vai ser maior, né? Vai dar 275 Hz aqui. Vamos conferir. 60 vezes 220 dá 13.200, dividido por 48 são 275 Hz. O som ficou mais agudo. Antes ele era um som de 220, agora ficou um som de 275. Aumenta a frequência porque diminuiu o comprimento.